Boa noite! O Jornal da Câmara está no ar com os fatos que marcaram 2019. A entrega de calçados da campanha Criança Pé Quente foi um dos destaques. Não poderia ter vindo em melhor hora, esses calçadinhos numa manhã fria dessa, em que de tarde nós poderemos entregar para alguns pais que têm essa necessidade, que precisam de um calçadinho quente, e de manhã também, hoje, alguns já vão com o calçadinho para casa para aquecer seu pé. Em julho, a importância de uma reforma tributária para o país foi um dos temas levantados na tribuna. Uma das propostas da reforma é a diminuição do número de tributos e a criação de um imposto único sobre bens e serviços. O vereador Patucci defende. E no segundo bloco, a homenagem que o parlamento fez aos 80 anos do Rotary Club de Passo Fundo. Atuou profundamente em vários setores da comunidade, na instalação dos Correios, no Corpo de Bombeiros, na Biblioteca Municipal. Os principais nomes da política, da ciência, cultura, educação da cidade foram rotarianos. A edição desta quarta-feira começa resgatando a entrega de calçados da campanha Criança Pé Quente. Em julho, o vereador Ronaldo Rosa decidiu contemplar uma escola de educação infantil da Vila Jardim. Na EMEI Tio Patinhas, os calçados arrecadados pelo parlamentar chegaram em boa hora, num dia gelado de inverno com temperatura próxima a 0 grau. Mas o calor humano estava presente e os pequenos ansiosos com a entrega. Na EMEI Tio Patinhas foi uma questão toda especial, por dois motivos. Primeiro, porque o foco da nossa campanha, desde que ela foi idealizada, é as escolas de ensino fundamental, porque nós recebemos e fomos atrás de calçados de uma numeração um pouco maior. Mas, como chegaram muitas doações de calçados, números menores, e a gente estava guardando, então, esses calçados lá no gabinete, calçados do número 20 ao número 30, seria justamente para crianças de uma EMEI, né, de uma escola de educação infantil. E nós escolhemos a Escola Tio Patinhas aqui por dois motivos. Primeiro, porque é na Vila Jardim, que é uma comunidade que a gente tem muito carinho por essa comunidade aqui, mas também porque a gente sabe das necessidades das famílias aqui. Tem casas desse lado onde está a escola e do outro lado da rodovia. Tem muitas famílias que precisam de ajuda. Mas principalmente, além desses dois motivos, o principal motivo foi porque a direção da escola mostrou interesse. Eu recebi lá no meu gabinete, um certo dia, a presença da diretora, a professora Juliane, com a professora Angelita, que são duas professoras aqui da escola, e elas me sugeriram de um dia, então, realizar uma edição da campanha Criança Pé Quente aqui na escola. Foi a única escola que me pediu, porque as outras eu que escolhi. Então, também fiz isso para atender um pedido aqui da direção da escola. Nós procuramos o vereador porque a gente acha interessante e muito importante para a nossa comunidade fazer parte deste grande projeto, que é a Criança Pé Quente. Não poderia ter vindo em melhor hora, esses calçadinhos numa manhã fria dessa, em que de tarde nós poderemos entregar para alguns pais que têm essa necessidade, que precisam de um calçadinho quente, e de manhã também, hoje, alguns já vão com o calçadinho para casa para aquecer seu pé. Desde que foi lançada no ano passado, a campanha já arrecadou 400 pares de calçados infantis que foram repassados para 3 escolas e crianças do projeto Transformação da Vila Popular. Mas tudo isso só foi possível graças ao apoio de pessoas e empresas que abraçaram a iniciativa. Tem sido maravilhoso esse apoio da comunidade, das empresas, né, que são, diga-se de passagem, não são muitas, mas as poucas que estão ajudando, têm feito com que a gente consiga realizar cada edição da campanha Criança Pé Quente. Então, os amigos também que nos incentivam nessa iniciativa. Essa campanha surgiu porque, a partir do momento que nós aprovamos na Câmara de Vereadores, como lei em Passo Fundo, o uniforme escolar, nós tínhamos um sonho de incluir no kit do uniforme escolar um calçado. Tentamos, desde o início do mandato, de todas as formas, que o município abraçasse essa ideia, mas em virtude da questão financeira, do investimento que seria necessário para incluir mais um calçado, além das roupas que já são dadas no kit do uniforme escolar, estaria inviabilizado por parte do município. Mesmo assim, não desistimos da ideia e nós lançamos, então, uma campanha própria do nosso mandato. É claro que não vamos conseguir atender a todas as escolas, mas vamos fazer um esforço para atender o máximo que a gente puder. O
nosso telejornal mostra agora um resumo de um dos grandes expedientes do vereador Márcio Patucci. Na ocasião, o parlamentar falou sobre a importância do país realizar a reforma da Previdência. O pagamento de impostos é um assunto que preocupa quase todo brasileiro. A reclamação da grande maioria é que o valor pago, seja por empresas ou pessoas físicas, é exagerado. Por isso, o vereador Márcio Patucci, que também é professor de Direito Tributário, defende a reforma como condição indispensável para a retomada do poder de compra da população. O tema da reforma tributária é um tema bastante complexo, mas é uma das propostas de discussão no país, das reformas que são necessárias para que o país ele possa voltar a níveis de desenvolvimento, que o PIB ele cresça, de forma considerável e que nós possamos, de certa forma, receber investimentos internos e externos para que não só o desemprego que está em longa escala ali possa ser reduzido, mas que também a economia do país ela destrave. E claro que a reforma tributária, eu tenho dito, quando posso falar sobre ela, que ela é a mãe das reformas. Por quê? Hoje nós temos um sistema tributário bastante complexo, um sistema que tributa essencialmente a produção, os bens de consumo e que, se comparada aos países da OCDE, como alguns países da Europa, Estados Unidos, a gente vê que há uma diminuta contribuição, ou melhor dizendo, tributação sobre patrimônio e renda. E as duas propostas hoje que já estão tramitando no Congresso Nacional, a PEC 45/2019, de autoria do deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e a PEC 110/2019, de autoria do presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ambas trabalham justamente nesse sentido, desonerar, de certa forma, a produção e os bens de consumo e você equilibrar toda essa carga tributária, ou melhor, toda a arrecadação sobre o patrimônio e renda. Uma das propostas da reforma é a diminuição do número de tributos e a criação de um imposto único sobre bens e serviços. O vereador Patucci defende. Isso quer dizer o quê? Que essencialmente o país está tendo essa preocupação de fazer com que os produtos que são consumidos pela grande classe consumidora, famílias de classe média e de baixa renda, tornando, de certa forma, mais baratos, fazendo com que a produção brasileira retome seus níveis de desenvolvimento e que toda aquela consequência, ou melhor, a boa consequência, a geração de empregos e mais renda, ele acabe acontecendo. Claro, hoje, por exemplo, você não tem como admitir que mais de 50% do valor final do litro da gasolina é tributo, é imposto, é ICMS, é PIS, COFINS. Então vejam que essa lógica ela está sendo colocada em cima da mesa, haverá sim uma redistribuição em relação a essas espécies tributárias, na medida em que é um excelente momento para o país enfrentar isso. As potências, os países desenvolvidos que ao seu tempo fizeram isso, tiveram um crescimento econômico fabuloso. Ele afirma que a reforma não diminuiria a carga tributária, mas sim tornaria as taxas mais dinâmicas, fazendo com que a desoneração do consumidor fomente a economia. Só para a gente ter uma comparação. Quando alguns governos, de forma errada, aumentam a tributação, aumentam alíquotas, cobrando mais, há um desenvolvimento aí que é chamado a curva de Laffer, onde diz que quanto mais se tributa, menos se arrecada nos bens de consumo, porque as pessoas deixam de consumir, deixam de comprar, a indústria deixa de produzir e, consequentemente, o Estado deixa de arrecadar. Então, quanto mais barato, ou seja, quanto mais acessível esses bens forem disponibilizados à população, mais ela vai comprar, mais poder aquisitivo ela vai ter e, consequentemente, mais a indústria, o mercado produtor aí, ele vai se desenvolver. A níveis gerais,
a tributação média sobre o produto interno bruto do Brasil gira em torno de 34%, 35%. Isso faz com que, ao final de cada ano, a gente tenha uma arrecadação aproximada de 2 trilhões de reais. Isso não quer dizer que nós vamos reduzir esses 34%, 35%, porque a máquina pública já se acostumou e precisa desse recurso para se manter. Mas vai lembrar que a alteração da tributação, por exemplo, né, sobre patrimônio e renda, que hoje nós temos alguns redutores em relação à tributação, isso possa ser diferenciado, na medida em que a previsão de arrecadação se concentrará mais sobre patrimônio e renda e será menor sobre esses bens de consumo, e que daí sim nós equilibraríamos, né, todo esse contingente de arrecadação que é necessário para fazer com que o país, então, se mantenha. E depois do intervalo, acompanhe a reportagem que em 2019 destacou o trabalho social do Rotary Clube de Passo Fundo. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é. A desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população, mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Em julho, o Parlamento Municipal promoveu uma sessão solene em homenagem ao Rotary Clube de Passo Fundo. O município conta com 2 grupos. O mais antigo deles completou 80 anos de atividade e foi lembrado pelo vereador Pedro Danelli. Durante a cerimônia, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da trajetória dos rotarianos. No mundo, a organização é composta por 1.200.000 associados. Os detalhes foram contados na tribuna pela presidente do Rotary Clube de Passo Fundo, Edilvane dos Santos Souto Correia. O Rotary nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Foi criado por Paul Harris em 1905, que juntou amigos seus influentes na cidade para fazer networking e contatos profissionais inicialmente. Depois o Rotary passou a se preocupar com as causas sociais e exercer influência na sociedade e na sua comunidade. Ele cresceu, 16 anos depois que ele foi criado, já existia em todos os continentes do mundo, se espalhou e hoje a função principal do Rotary é servir a sua comunidade, mas ele ainda tem esse viés de contato profissional, de companheirismo, etc. No nosso município, existem 2 grupos ligados à organização internacional. O Rotary Clube do Planalto Médio e o Rotary Clube de Passo Fundo, que é o mais antigo, fundado em 1939.
Atualmente, são 24 associados que trabalham de forma incansável e voluntária. E a gente aqui em Passo Fundo tem diversos projetos, mas os dois principais que a gente atua são um baile beneficente que nós fazemos no fim do ano. A gente escolhe uma entidade da cidade, ajuda, pega patrocínio e amplia a estrutura, enfim, aplica naquela entidade. E tem um outro projeto grande que nós fazemos também, que é um galeto com massa, fazemos em abril ou maio de cada ano. E esse valor arrecadado a gente doa para a Fundação Rotária, que é um fundo do Rotary que subsidia projetos no mundo todo. Mas tudo isso só é possível graças à acolhida que a comunidade tem dado aos projetos desenvolvidos pelo Rotary Clube de Passo Fundo. Com certeza, a gente conta muito com o apoio da comunidade, a gente quer ser conhecido como referência de confiabilidade pela sociedade e também é importante que as pessoas saibam que o Rotary não faz assistencialismo. A gente ajuda, a gente tem pessoas capacitadas, tem profissionais de diversas áreas no Clube de Rotary, então a gente estuda para pensar soluções mais duradouras para a comunidade. Então, sempre que se precisar de um projeto que precise de mais infraestrutura, enfim, nós somos as pessoas capacitadas para ajudar e para pensar soluções para a comunidade. A homenagem foi proposta pelo vereador Pedro Danelli, que ressaltou o papel do clube na propagação de ações que mudam a realidade da comunidade carente. Para eternizar o momento, uma placa de honra ao mérito foi concedida ao Rotary Clube de Passo Fundo. Para mim é uma grande alegria fazer esta homenagem, porque é um clube de serviço que presta serviço a Passo Fundo, a comunidade de Passo Fundo há 80 anos. E agora, no dia 20, completaram então seus 80 anos, e nós estamos fazendo essa homenagem de reconhecimento daquelas pessoas que iniciaram 80 anos atrás, lembrar delas e saber que o Rotary tem uma missão muito importante para frente ainda. E é justo essa homenagem, porque eles fazem um serviço para a nossa comunidade, para nossas crianças, para nossos jovens, para nossos idosos, nas campanhas, nos eventos que realizam, arrecadando recursos para investir, por exemplo, a escola Salomão e Osp foi construída por eles, hoje a escola Tiradentes. Então tem uma história muito bonita e graças a esses clubes de serviço, especificamente, o Rotary Clube Passo Fundo, que completa 80 anos, a cidade de Passo Fundo pode dizer assim, a nossa comunidade um pouco mais de ajuda para aquelas pessoas que mais precisam e nós temos que se agradecer isso. A gente se sente muito lisonjeado com essa homenagem aqui na Câmara. O nosso clube tem 80 anos na cidade e a gente merece realmente esse reconhecimento porque o Rotary, desde o começo da sua instalação aqui, atuou profundamente em vários setores da comunidade, na instalação dos Correios, no Corpo de Bombeiros, na Biblioteca Municipal. Os principais nomes da política, da ciência, cultura, educação da cidade foram rotarianos, então a gente está muito imiscuído assim, na história da comunidade. Então a gente aceita com bom grado essa homenagem aqui na Câmara e se sente muito honrado por fazer parte da comunidade passofundense por 80 anos. A sessão solene teve ainda o momento cultural. Em um dos espaços, os integrantes do projeto Transformação em Arte cantaram a música Ouvi Dizer da banda Melim. A apresentação é uma forma de agradecer ao Clube de Passo Fundo, que colabora com a entidade. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, coisas que eu nunca entendi e coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. 65 crianças em situação de risco e vulnerabilidade social são atendidas na Vila Popular. Nós somos eternamente agradecidos e agradecidas a cada um por essa missão que Deus enviou a cada um deles ajudar os mais necessitados. A todos, o nosso abraço, o nosso agradecimento de coração. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.